Pessoal, bom, eu vou comentar agora também um pouco sobre os exercícios. Eu deixei 50 exercícios, né, que estão lá na aula número 28, mas para quem quiser já ir fazendo, né, antes, né, eu coloquei depois da gente ter todas as aulas, né, você vai ter bastante já fundamentos, elementos para fazer com que esses exercícios, né, tenham uma maior efetividade, né? Embora eu acho que o grande exercício do escritor é ler, né, e o segundo grande exercício do escritor é escrever, né? Mas a gente pode fatiar isso, dividir essa leitura integrada, né, integradora, integrativa, né, que dá aquela presença, né, ao nosso texto, mas a gente pode pensar em partes, né? Então eu criei alguns módulos aí, que é o de descrição, tem 16 exercícios de descrição, temos, né, também ali 12 exercícios de narração, temos mais 12 exercícios de diálogo, né, e 10 exercícios de digressão, ou seja, né, os 4 movimentos, né, aqueles 4 movimentos que são fundamentais que a gente, né, que o escritor domine, divididos aí em diversos, né, em diversos exercícios para ir soltando a mão, né, devagarinho. Então ali no descrição, por exemplo, né, descreva o seu banheiro em até 1000 caracteres, ou seja, você vai lá, né, em 1000 caracteres num mundo muito pequeno, né, tentando dar conta daquele, né, daquele elemento. E o segundo exercício é descreva uma cidade em até 200 caracteres, ou seja, é o contrário, né? Você vai para um aspecto bem mais amplo e nesse mais amplo também com esse desafio de tentar descrever, né? E aí em menos palavras. Isso aqui né, é só um número, né? De 1000 caracteres ou 200 caracteres, mas o interessante é que a gente faça aquilo que mais importa, que é na literatura a gente precisa mostrar as coisas ou de muito perto ou de muito longe, né? Tentar evitar um ponto de vista médio, né? Mesmo que coloque esse ponto de vista médio, não pode ser somente, né, aquele que a gente apresenta para o leitor, né? Então, apresentar um ponto de vista mais, né, dentro, mais focado e outro mais aberto, né? O quanto mais aberto, a gente consegue dar efeitos muito interessantes, né, pro leitor, né? Tem mais outros, né? Tem vários outros. Eu tenho um de narração aqui também, que é troque o narrador de uma história que você gosta da terceira para a primeira pessoa, testemunha, que é uma coisa importante da gente também dominar e diminuindo, né, a perspectiva de que eu tenho já um narrador, mas como é que e se eu trocar ele, não? Como é que fica? Será que ele não fica melhor se eu conseguir trocar para uma primeira pessoa, etc, né? Diálogo, escreva um diálogo escutando, né, num ônibus ou metrô com atenção, né, para o ritmo, as pausas e as palavras que não foram ditas também, ou seja, né, pensar que o diálogo não é apenas o que é dito, mas é o que não foi dito também, as pausas, aquilo que ficou para ser dito, né? Isso tudo faz com os mal entendidos, como é que a gente domina isso, né? Isso faz muito bem para o diálogo, né? Para que ele seja vívido, ou seja, não é apenas aquela coisa meio robô, né? Um diz uma coisa, o outro responde, outro diz uma coisa, outro responde. Na verdade, um diálogo vivo é aquele que inclusive tem, né, tem esses elementos não ditos, né, que estão ali, né, como pausas, como suspenses, como, né, elipses, né, na nossa frente. E é como a vida acontece, né, como os diálogos acontecem na vida. Na digressão, então, né, dissertar sobre o que aconteceu numa determinada tarde de chuva, numa determinada tarde de chuva, anos antes, né, um acidente entre uma bicicleta e um pedestre no centro da cidade. Disserte sobre, né, o que aconteceu nessa determinada tarde de chuva. Ou seja, você vai ver, né, um acidente e vai voltar no tempo a sua memória, a sua mente, né, e você vai então dissertar, se afastando, né, afastando o narrador do objeto que está ali à sua frente. Então, quanto mais a gente se afastar, fazer esse movimento, não esse movimento para frente, que é o movimento da narração, mas um movimento de voltar, né, e vindo de lá com, né, com essa carga, né, de passado que vai fazendo muito bem, né, também para o nosso texto se a gente domina esses elementos, né?
Um outro exemplo aqui de exercício é: faça um comentário sobre uma bolacha Maria quebrada, né? Veja, esse quebrado aqui, que tipo de sensações de memória pode trazer, né, para o narrador, né, e como é que a gente se afasta, né, da bolacha Maria quebrada que está ali, né, digamos, em cima de uma mesa, se afasta daquela, né, e ao, né, voltar no tempo, voltar ao passado, vem trazendo sensações, trazendo emoções para dentro, né, do nosso texto. Então são cerca aí, são 50 exercícios. Eu dei aqui apenas algumas, né, uma pincelada sobre alguns deles, lembrando que, né, da nossa perspectiva aqui, né, da minha principalmente, no nosso quadro amarelo, o mais importante exercício para o escritor é ler, né, ficção de qualidade, é tentar absorver o máximo possível, né, e o segundo grande exercício é escrever, né, soltar a mão, tentar fazer da maneira mais né, orgânica possível, né, aqueles elementos técnicos, criativos e expressivos que a gente aprende, fazer com que eles se integrem de maneira, né, uma maneira única, né, na sua voz, na sua escrita. Então aproveite, né, esses exercícios e solte a mão aí com a gente, né, da Quadro Amarelo. Valeu!